Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 18 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 15 minutos no Brasil, 6 e 15 da manhã. Gente, a BTC aqui no semanal deu uma mega agulhada. Aqui no gráfico semanal a mínima bateu 25.166, então aquele último vídeo que eu fiz ontem acabou desenhando a mínima. Eu reportei que se a BTC perdesse aquela mínima eu voltaria a gravar, não foi necessário. E a BTC parece que está linkando essa série de fundos aqui, formando uma nova e mais ampla figura triangular gráfica aqui no semanal. Um triângulo de caráter ascendente com a aresta superior flat, a aresta inferior com essa inclinação clássica de 45 graus, descaracterizou aquele nosso padrão xícara alça, porque a alça agora veio bater aqui quase no meio da xícara. Mas na projeção a nebulosidade segue esverdeada. Se a gente não perder esse fundo em 25.166, o mais factível é que agora a BTC, diante dessa extrema sobrevenda, volte a estressar a aresta superior, num patamar ali acima de 31 mil dólares. No gráfico de 4 horas ficou esquisita a movimentação, por isso que está mais propensa a uma grande acumulação triangularizada, como eu reportei aqui no semanal, do que qualquer outra figura. Aquela bandeira de alta está totalmente descaracterizada. Somente agora, no começo da manhã aqui na Espanha, que a BTC conseguiu engolfar. Até poucas horas atrás, uma sequência bizarra de corpos reais descendentes, criando protuberâncias descendentes, ainda estava determinando essa faixa de investigação de justiça do preço para baixo. Agora que a gente engolfou, que pode ser um indício de um retorno até a VWAP semanal, que tombou para o patamar de 28.300. No Renko o gráfico ficou muito esquisito. A gente agora criou uma sequência de boxes aqui no Renko de 1.000 dólares, é um gráfico atemporal, ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas só com a variação do preço. Pelo menos na projeção a nebulosidade se mantém fortemente esverdeada. É possível que aqui no Renko a gente esteja desenhando de repente uma canaleta virtual de alta, se não perder esse fundo desenhado por esse box aqui na primeira quinzena de junho. Pode ser que agora a gente desenhe uma sequência de boxes para estressar a aresta superior, o que levaria a BTC para o patamar de 36 mil dólares. Tudo depende do próximo bloco a ser formado. No diário, a nossa bandeira de alta ficou totalmente descaracterizada. Isso aqui está mais para uma ampla figura triangular, que aqui no diário a gente consegue meio que visualizar com base naquela formação lá no semanal. Mas ainda é cedo, porque a gente ainda está tentando engolfar aqui. O AMM200 segurou a BTC. Nesse momento, a Bitcoin está um pouco abaixo da média móvel de 200 períodos. É bem provável que a finalização do desenho desse candle aqui no diário acabe respeitando a média móvel de 200 períodos, que está lá próxima de 27 mil dólares. No intraday, deixa eu sair da Atom. Ontem eu dei um sinal Atom USDT, que fechou no gain, no auge daquele fuzuê. A BTC agora está desenhando uma reguinha, bate na lower, volta para a VWAP, agora travou aqui no patamar da VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem deu um lucro bom aquela mega agulhada. Eu reportei para os assinantes do Clube Ouro entrarem com menos de meia mão, porque se o mercado continuasse no sentido oposto ao que a gente abriu a operação, a gente poderia ter gordura ainda para fazer mais 3 entradas, um preço médio saudável. Foi o que aconteceu, a gente acabou saindo no gain. Na seara fática, uma liberação maciça de alavancagem. Foram liquidados no mercado de futuros mais de 1 bilhão de dólares ontem com essa mega agulhada da BTC. E ETFs de futuros de Ether receberam a aprovação da SEC. Agora a SEC concordou em aprovar ETFs baseados em futuros de Ether. Talvez seja um prenúncio do que a SEC vai fazer em relação ao pedido de ETF de BTC no mercado spot, no mercado à vista, já que o fundamento que a SEC estava usando para reprovar até então os pedidos de ETF do mercado de BTC
à vista seria uma suposta manipulação dos preços. Mas agora parece que a SEC entendeu que o Ether se comporta muito como uma commodity e deu sinal verde. É possível que isso seja o prenúncio da aprovação de um ETF spot à vista para a BTC na jurisdição norte-americana. E além da liquidação no mercado de futuros, 580 milhões de dólares em opções de BTC na Bolsa de Chicago vão vencer hoje. Isso pode indiciar uma reversão no mercado. Enfim, vamos ver como o mercado vai se comportar a partir de agora. E na seara fática, o pedido de falência de uma das maiores construtoras do planeta, a China Evergrande, que afetou muito a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira vem numa sequência de mais de 12 pregões fechando no vermelho. E agora o mundo tenta digerir o que é esse colapso da indústria da construção civil na China, que está afetando inclusive o mercado norte-americano, o brasileiro, principalmente por conta da Vale, que é muito dependente do consumo do aço chinês, e agora outros perigos ocultos dentro da economia chinesa, os bancos paralelos que operam de forma paralela ao sistema bancário estatal chinês. Há uma semana ninguém nem sabia e nem tinha ouvido falar no Chongqing Enterprise Group, que administra nada mais nada menos que 1 trilhão de yuans, ou 137 bilhões de dólares. A administração privada de uma montanha de dinheiro de mais de 130 bilhões de dólares chamou a atenção ontem, depois que esse Chongqing Enterprise Group parou de pagar os seus depositantes. Enfim, eles estão agora sob intenso escrutínio dos reguladores chineses, mas é mais uma ponta de um iceberg desses perigos ocultos das finanças chinesas. Vamos ver se isso não vai criar um efeito dominó sobre a economia chinesa. E na seara geopolítica, Dinamarca e Holanda obtêm a aprovação dos Estados Unidos para o envio de caças F-16 para a Ucrânia. Os dois países receberam a autorização do Antony Blinken para a entrega desses caças. Enfim, a guerra vai escalando. A BTC aqui no 6 horas ficou meio bizarra o gráfico agora. É bem provável que isso aqui evolua para uma grande cunha triangularizada. Ainda não é possível desenhar exatamente um triângulo aqui no 6 horas, mas com esse engolfo aqui no 4 horas, a BTC provavelmente agora vai retornar em direção a ver o ápice semanal, que está lá em 28.300, e dali vai iniciar esse desenho que muito provavelmente vai redundar numa grande cunha triangularizada, confirmando essa movimentação aqui no semanal, que claramente está desenhando uma cunha. É muitíssimo improvável que a gente perca 25.166, até porque a gente tem a laje imposta pela média móvel de 200 períodos, que acaba também representando uma força gravitacional que suga o preço para ela. A MM200 ela é uma instituição da análise técnica, por assim dizer. Na projeção, depois da agulhada de ontem, as linhas aqui na projeção de 26 períodos da nuvem estão começando a ficar flat, o que indica que vem uma acumulação aqui de retorno para a nuvem e confirmando a vigência dessa formação triangularizada nos time frames inferiores ao semanal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer ETH, Ether, que corrigiu bastante. Binance Coin foi para 218 dólares. A única altcoin que não sentiu tanto foi a Atom. O resto foi um banho de sangue. A Atom chegou a fechar no azul ontem, depois deu uma caída. Enfim, daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.